Olá, amigos. Estamos aqui hoje para a gente poder conversar um pouco, para eu poder explicar um pouco e para a gente poder trocar umas ideias a partir desse primeiro contato no nosso mais novo podcast que estamos lançando, que é o Espírito Pod. O que a gente quer exatamente fazer com isso? Primeiro, queremos ampliar cada vez mais o acesso a todos no tema, nos assuntos sobre a espiritualidade. Segundo, nós queremos ampliar ainda mais a proporção de pessoas com mais capacidade para poder a gente utilizar da espiritualidade no nosso dia a dia. E terceiro, como vocês me conhecem, é trazer essa espiritualidade, esses temas, esses assuntos todos bem mais próximos de nós, tirando esses assuntos da espiritualidade daquele lugar mais inacessível dos livros, do espaço, de um lugar que a gente não sabe nem onde está, e trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida do dia a dia. Então, dentro desse processo, a gente vai tentar, aos pouquinhos, começar a fazer e ver se a gente consegue trabalhar de uma forma bem tranquila, bem coloquial, bem simples, no máximo possível que a gente puder, essas coisas todas, esses assuntos todos, para a gente poder se tornar verdadeiramente um trabalhador, né? Digamos assim, dentro da espiritualidade. Coisa que já somos, mas muitas das vezes inconscientemente, então não conseguimos fazer o melhor de nós mesmos de forma mais consciente. Então eu fiquei pensando que dentro da forma como eu gosto de usar e de fazer, eu vou trazer para vocês alguns assuntos. Eu tenho impressão, aliás, fazendo um parêntese aqui, muitas vezes a gente vai ter erros e vai ter pausas na nossa fala, mas eu quero fazer isso de uma forma bem tranquila, bem simples, bem coloquial, como eu falei, bem conversa, né? Bem conversacional, vamos dizer assim, para a gente poder, bater um papo mesmo sobre as coisas. E vocês saírem daqui pensando, depois de ouvirem os episódios e da forma que for, vocês saírem pensando um pouco mais e podendo trabalhar um pouco mais essa espiritualidade dentro dos limites, né, de vocês mesmos, de cada um de nós, logicamente, mas sempre pensando em expandir mais esses limites. A cada episódio, se a gente conseguir expandir um pouquinho mais, a gente já vai conseguir o objetivo maior, não é? Do Espírito Pod. E o nome é muito sugestivo e eu gostei muito do nome porque o Espírito pode tudo, né? E ao mesmo tempo é um podcast que traz para a gente a possibilidade de saber o que é que a gente pode, como é que a gente pode, e tudo que acontece à nossa volta que tem relação com a espiritualidade e com a nossa própria espiritualidade. Então eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, vai ser uma coisa bem legal. Nós vamos trazer temas muito interessantes, nós vamos trazer estudos também sobre não somente religiosidade, não é? Porque nós não vamos limitar o nosso podcast ao espiritismo. As bases, todos sabem, né? As minhas bases são espíritas, a minha base da minha religiosidade é espírita, mas ela passa principalmente, além do espiritismo, ela passa pelas bases do amor de Deus, ela passa pelas bases de Deus em si, dessa divindade que todos nós somos filhos e temos o DNA, essa divindade que nos permite respirar no amor que Ele é e dessa forma nos alimentarmos desse amor e nos alimentarmos dele. Então esse tipo de coisa, respirar no amor de Deus e se alimentar do amor de Deus e ser parte e ter o DNA de Deus em nós,
não é limitado a uma religião, não é limitado ao catolicismo, ao evangélico, ao espírita, ao umbandista, a qualquer religião que seja. É uma coisa completamente humana e atinge toda uma humanidade, independente da religião de cada um ou da religiosidade de cada um. Deus está em nós, independente de qualquer tipo de coisa, independente das nossas próprias leis que nós humanos criamos, ou independente até dos limites que nós criamos dentro de nós mesmos e dentro das religiões criadas por nós, logicamente, né? Devemos aceitar uns aos outros como filhos de Deus e absorver essa filiação de forma mais natural e assim deixar-nos servir e trabalhar da melhor forma possível, independente da religião. E tentando nos melhorar cada vez mais, tentando não julgar, tentando não limitar as pessoas, tentando compreender mais. Então esse nosso podcast, essas nossas conversas, esses nossos episódios vão servir basicamente para a gente poder conversar sobre assuntos e trazer a espiritualidade ou um entendimento maior dentro das possibilidades, até mesmo minhas, da própria espiritualidade para o nosso uso no dia a dia, não é? Então a gente vai trazer, eu vou tentar transformar os áudios do Café com Mauro e trazer os áudios para vocês como episódios. Nós tivemos aí, eu acho que quase 50 episódios, não me lembro exatamente, tem que olhar no YouTube. Mas tivemos aí alguns episódios do Café com Mauro que eu vou tentar trazer para vocês. E para iniciar esse podcast, o Espírito Pode, eu vou trazer para vocês, eu tenho feito, vou voltar um pouquinho, eu tenho feito na minha casa, aqui em casa, o Evangelho no Lar, que é uma ação que a gente faz dentro do Espiritismo, né? O Evangelho no Lar é um momento de oração, um momento de reunião e de meditação, ou do nome que a gente queira usar, para a gente dar isso, mas é um momento de reflexão, um momento de vibração, um momento de oração, onde a gente faz uma leitura, faz um estudo, e eu tenho feito esse Evangelho no Lar todos os dias. Então eu vou tentar iniciar esse podcast. O Espírito vai se iniciar com algumas mensagens e algumas reflexões feitas dentro do nosso Evangelho, aqui no nosso lar, aqui na nossa casa, e nós utilizamos, por enquanto estamos utilizando para o Evangelho no Lar, o livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é o Caminho, Verdade e Vida. A gente lê os capítulos e também estamos usando a Gênese, de Allan Kardec. Então, conforme a gente vai falando sobre os capítulos, a gente vai dissertando um pouco sobre esses capítulos e trazendo uma mensagem após a leitura do estudo. E são essas mensagens que eu tenho gravado e vou trazer para vocês, tentando fazer com que o entendimento chegue mais facilmente para todos nós. Então eu que estou falando, estou estudando, estou lendo, estou aprendendo e quero que vocês também participem disso comigo e façam parte desse aprendizado e façam parte desse podcast e que nós possamos levar e compartilhar e passar isso para muitas pessoas, porque, como eu disse no início, não é uma mensagem espírita, não é uma mensagem religiosa pura e simplesmente, apesar do Espiritismo ser a minha base religiosa, não é? A imortalidade da alma na qual eu acredito, mas o principal é fazer com que a espiritualidade faça parte da nossa vida. Todos nós podemos e devemos nos utilizar da espiritualidade e das ações dentro dos caminhos das virtudes que nós devemos fazer e cultivar para que possamos viver melhor, conviver melhor, evoluir e fazer com que nós, a nossa comunidade, a nossa família, os nossos amigos, o nosso planeta possa evoluir também. Então, conforme a gente for caminhando e for falando sobre isso, de uma forma muito simples e bem no tipo bate-papo e conversa, como eu gosto de fazer, a gente vai descobrir algumas coisas aí e fazer essas relações dessa espiritualidade e desses temas que às vezes são um pouco mais ou menos controversos,
ou mais ou menos complicados, mas a gente vai tentar trazer eles para dentro do nosso dia a dia de forma que nós possamos entender e nos utilizarmos dele nessa nossa caminhada dia a dia, hora a hora de preferência, não é? Então assim a gente espera que a gente possa evoluir, caminhar, progredir, não é? Que é o nosso caminho rumo à perfeição. E nos encontrarmos cada vez mais com Deus que está dentro de nós e descobrir cada vez mais esse Deus que está dentro de nós. E também vamos poder aprender, principalmente com isso tudo, a respirar no amor de Deus. Porque uma vez conscientes de que nós vivemos, habitamos dentro dessa psicosfera que é totalmente tomada pelo amor de Deus, nós precisamos aprender da melhor forma possível a respirar no amor de Deus e podermos então viver nesse amor de forma plena, de forma consciente principalmente, nos capacitando a cada dia através de todas essas lições e chegar então a esse caminhar mais consciente e levar conosco aqueles que amamos e poder servir àqueles que precisam de nós, não é? Então, aqui a gente dá esse start, né, esse pontapé inicial no Espírito Pod, o novo podcast sobre espiritualidade e sobre assuntos que vão fazer com que todos nós possamos evoluir e progredir de forma mais consciente e de forma mais simples. Obrigado a todos vocês que vão ouvir, que vão fazer com que esse podcast cresça e que vão fazer com que ele chegue a muitos ouvidos. E eu espero que possamos caminhar juntos durante muito e muito tempo. Obrigado e vamos lá!